Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos aqui com vocês, no quadro Mais que Matemática. Como prometido, em aulas passadas aí, em outros encontros, para vocês que trazer de volta aqui, a professora Márcia, de Química, para discutir algumas questões com a gente aqui, algumas questões muito interessantes. Espero que vocês aproveitem bem esse momento aqui com ela, porque ela deve trazer muitas coisas interessantes para a gente discutir aqui, tá? Professora Márcia. Olá a todos. Mais uma vez aqui a oportunidade, eu agradeço de estarmos juntos para poder estar tirando algumas dúvidas. Hoje vou estar trazendo para vocês alguns exercícios sobre química que vai envolver também alguns cálculos, aproveitando o conhecimento do professor Wellington. E hoje nós vamos iniciar um exercício aí bastante comentado, que foi dessa última prova aí do Enem. Essa questão, se for falar da prova azul, é a de número 129. Vou estar resolvendo com vocês e vamos então à leitura da questão. Questão 129, prova azul. Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpa de frutas destinada ao consumo como bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis, ácido triprótico, e massa molar 192 gramas por mol. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro em qualidade de polpas comerciais de algumas frutas. Aí nós temos o quadro, que vai estar aí dando para a gente a proporção do valor mínimo da acidez total expressa do ácido cítrico em gramas por 100 gramas de cada polpa. Continuando, fala assim: a acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 gramas da amostra e após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida, titulada como solução de hidróxido de sódio 0,01 mol por litro, em que se consumiram 24 ml de solução básica titulante. Entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta? Uma das coisas importantes de fazer é, no momento da leitura do exercício, ir grafando os dados que o exercício te dá. O primeiro dado que ele te deu foi 100 gramas de polpa de fruta. Outro dado importante é que ele te falou que nós temos 3 hidrogênios ionizáveis, nós estamos falando de um triácido. E a massa molar desse ácido é 192 gramas mol por litro. Logo abaixo da tabela, ele também te dá mais dados. Fala a acidez total expressa do ácido cítrico, que está em cada amostra, e te deu uma amostra que ocorreu a solubilização de 2,2 gramas. E te deu aí também a concentração de um dos nossos reagentes, que é a nossa base, a concentração de 0,01 mol por litro. Então, nós já temos uma das concentrações conhecidas. E te deu o volume que foi consumido nessa solução básica, que é de 24 ml. Sem falar de outro dado importante, que é o que se encontra na tabela, que ele falou que essa quantidade é de grama dentro de 100 gramas de polpa. Agora, já lemos o exercício, vamos para a sua resolução. Nós vimos aí no decorrer do exercício, falando sobre uma reação que ocorre titulação. Titulação é quando eu tenho mistura de solutos diferentes. Esses solutos, nesse caso, eu estou aqui com um ácido e uma base, onde eu tenho uma reação de neutralização. O Enem gosta muito de trabalhar com ácido e base. Quando ele fala de uma reação na qual um dos conhecidos é um ácido, então provavelmente o outro é a base. E vice-versa, quando ele fala de uma base, então ele já te dá direcionamento para um ácido. Nós temos aqui reação de titulantes. Quando eu falo de titulação, a minha proporção de hidrogênio ionizáveis tem que ser igual à proporção de hidroxilas ionizáveis. Eu sei que aqui eu tenho 3 hidrogênios. Então, para que eu tenha a mesma proporção de hidroxila, eu vou precisar de multiplicar o meu NaOH por 3. Porque eu vou precisar de 3 mols de NaOH, que é o meu hidróxido de sódio, para que eu tenha, então, 3 hidroxilas ionizáveis. Então, aqui eu vou ter 3 mols de NaOH, enquanto eu tenho somente 1 mol desse ácido, já que esse ácido é um triácido. Tendo aqui, então, a proporção dos dois reagentes,
Eu vou, então, calcular agora a quantidade de mol desse ácido. Eu tenho aqui uma multiplicaçãozinha, aqui uma regrinha de 3. 3 vezes número de mol de ácido, eu tenho 3 números de mols de ácido, que é igual a 1 vezes número de mol de base, eu tenho 1 número de mol de base. Lembrando que número de mol é a mesma coisa que concentração molar vezes o volume. Eu já tenho a concentração molar dessa base, que nós falamos aí, que é igual a 0,01 mol por litro. E eu já tenho um volume no qual foi feita a minha solubilização dessa base, que é de 24 ml. Então, essa base já me dá dados conhecidos. Por favor, professor. Então, concentração molar vezes volume. A minha concentração molar é 0,01. O meu volume, 24 ml. Só que, como eu tenho aqui a concentração molar em mol por litro, o meu volume tem que estar em litro. E quando eu transformo 24 ml para litro, fica igual a 0,024 litros. Cortando litro com litro aqui do meu volume, eu tenho aqui uma proporção de mol, que multiplicando por 0,024, o professor Wilton vai nos ensinar como é que faz esse cálculo. Aqui, na verdade, pessoal, você somente multiplicar, no caso, 1 vezes 24, nós sabemos que o 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, trabalhar com esse 24 mesmo aqui, ó, daqui, ó, 24, certo? Um detalhe que eu quero que vocês entendam é o seguinte, você tem que ter a quantidade de casas decimais do produto. Quando você multiplica, então, no caso, essa parte numérica aqui, você não tem que se preocupar com vírgula enquanto está multiplicando. 1 vezes 24, 24. Mas quantas casas decimais eu tenho aqui? Tenho 2 aqui mais 3 aqui. Então, nesse resultado, eu tenho que ter, na verdade, aqui 5 casas decimais. Eu não posso esquecer que o 24 está dentro das casas decimais. Então, vamos contar aqui, olha. 1, 2, ó, deu um total de quantos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Posso puxar vírgula? Então, acrescenta na casa dos inteiros aqui um 0, certo? Depois nós vamos responder isso aqui na parte de notação científica. No último encontro mesmo que eu tive com vocês, nós falamos sobre notação científica, né? Você quer que eu já deixe notação científica ou deixe assim por enquanto? Pode colocar a notação científica, professor. Em notação científica, quando a gente está conversando na aula sobre o assunto que eu passei para vocês, a vírgula tem que ficar exatamente entre 2 ou 4. Por quê? Porque a parte dos inteiros, ela tem que ter, no caso, que o mínimo 1, no máximo 9. Se eu colocasse aqui 24 vezes 10 elevado, vamos andar a casa que 10 elevado a menos 5, é um valor proporcional, mas 24 já é mais do que 9, não seria notação científica. Esse valor aqui, então, ficaria dessa forma. 2,4 vezes que 10 elevado... Agora vamos contar as casas, não é isso? 1, 2, 3, 4. Porque a vírgula está exatamente entre 2 e 4, você vai contar então até chegar nesse ponto. Como é número decimal, coloca o quê? Menos 4. Seria então essa a resposta do produto. 2,4 vezes 10 elevado a negativo 4. Pode continuar, professora. Continuando. Então, eu já sei que o número que eu posso substituir o meu número de mol de base, 2,4 vezes 10 a menos 4. Então, 3 números de mol do ácido é igual a 2,4 vezes 10 a menos 4. Continuando o cálculo, professor? Muito bem, para isolar então o Na aqui, não é isso? Que é o que mesmo? Que é o número de mol de ácido. Exatamente, estou aprendendo química, pessoal. Então veja bem, o 3 está aqui multiplicando, vai vir aqui dividindo. Nesse momento, pessoal, você tem que trazer aqui o quê? Basta dividir o 24 por 3. E aí depois vamos ver o que nós fazemos com a potência de base 10. Então eu vou fazer o cálculo para vocês, 2,4 dividido pelo amiguinho 3, certo? Bom, aqui nós sabemos que tem uma casa decimal, aqui não tem nenhuma. Se eu colocar um 0 aqui, olha, eu tenho direito de chegar aqui e cortar. Confere? Tá, mas o dividendo é menor do que o divisor. Se eu colocar um 0 aqui, coloco 0, agora cabe, não é isso? 3 vezes 8, 24, com mais um 0, 240. Ok? Então dá 0,8. Vou colocar isso aqui. 0,8 vezes 10 elevado a negativo 4. Certo? Bom, mas aí para ficar em notação científica, a casa teria que andar mais uma casa direita.
Como é decimal, vai aumentar então negativo aqui. Então nós temos então que NA é igual a 8 vezes 10 elevado a negativo 5. Eu vou apagar esse cálculo aqui, porque vocês entenderam bem ele, né? Então tá. Aí chegamos então com esse resultado em formato de notação científica, ok? E agora, professora? Então aqui agora o professor já nos deu o número de mol de ácido. Temos aqui o número de mol de ácido, mas lembrando bem que esse número de mol de ácido é da amostra que nós estávamos falando que foi solubilizada. Então, essa amostra que nós temos aí da polpa é de 2,2 gramas. Então, isso aqui está proporcional a uma quantidade de 2,2 gramas da polpa da fruta. Porém, nós sabemos que as polpas das frutas comercializadas são de 100 gramas. Então, agora eu quero descobrir o número de mol que eu tenho desse ácido aqui. Certo. Essa quantidade, ela vem a ver com mol. Então, é essa que vai vir multiplicando. É isso mesmo? Isso mesmo. Tá. Então, nós temos aqui, ó, 2,2 vezes x. Vamos colocar isso aqui. Ó, 2,2x. Certo? No momento que você vai multiplicar aqui, você tem que entender que esse valor aqui eu posso representar ele por 10 elevado ao quê? Ao quadrado, uma parte inteira. 10 elevado ao quadrado, então eu vou trabalhar somente com a potência de base 10. Então fica aqui, ó, 8 vezes 10 elevado, multiplicação de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Observando aqui, eu tenho negativo 5. Somando com 2, vai dar o quê? Negativo 3, certo? Agora vamos pegar aquele rapazinho que está ali, olha, 2,2, e vamos trazer para cá dividindo. Então nós temos aqui que x é igual a 8 vezes que 10 elevado a menos 3, sobre quanto? 2,2. É isso mesmo, professora? Isso mesmo. Vou dividir então aqui, deixa a potência por enquanto, tá certo? Mais uma vez eu vou fazer aquele cálculo aqui do lado, que é 8 dividido por 2,2. Só vou dividir aqui por enquanto, para manter a potência de base 10. Tá. Como aqui tem uma casa decimal, eu coloco um zero ali e posso cortar a vírgula. Cabe aqui então, na verdade, quanto? 6, certo? Será que cabe 6? 6 vezes 2? Não, 6 não, foi muito aí. Nem parei para pensar. Não é isso? 4 já vai passar aqui. Vamos colocar um 3? Ó, aqui vai dar 6 e aqui também 6. Ok? Então nós temos 10 menos 6 vai dar um total de 4. Aqui 7 menos 6, 1. Coloca 0 e vírgula de novo aqui. Cabe quanto agora? Vamos colocar de novo. Aqui agora cabe... Provavelmente aqui também, no caso, não estou contando com esse 0, não é isso? Vamos ter 2, 3, 4, 5, 6. 6 de novo, hein? Não, mas 6 vai passar... Não deu, né? Então vai dar o 8, né? Não, 7. 7 vezes 2, 14, vai 1. Passou também. 7 não deu. Vamos colocar 6? Vai testando, olha. 6 vezes 2, 12. Está muito apertado aqui, hein? Deixa eu pagar os dados. Vai 1. Então nós temos que 12, 1, 13. Eu vou jogar aqui, ó, a diferença, certo? 10 menos 2, 8. Entendeu? Emprestou, dançou. Ficou então nesse caso aqui exatamente o quê? 8. Então x é igual a 3,6. Porque aproximadamente, eu não sei se vocês vão usar essa casa decimal, vai usar? Se for, eu coloco mais um zero aqui, vai o quê? Vai 6 de novo, né? Vou colocar 3,66. Vezes 10 elevado a menos 3. Ok? Bom, agora aqui já está numa casa de notação científica, porque, na verdade, o valor que eu tenho aqui, olha, ele está entre 1 e 9. Ok? O valor, então, o cálculo nosso, então, ficou o quê? 3,66 vezes 10 elevado a menos 3. Se eu quiser andar com isso aqui, as 3 casas decimais, vai ficar o quê? À esquerda. Mas eu vou apagar esse cálculo aqui, muito horroroso, que ficou muito apertado o cálculo aqui, pessoal, para ver se vai dar para a professora Márcia continuar mais algum detalhe, senão eu tenho que começar a apagar em cima, né? Então, esse aqui foi o número de mol que o professor encontrou dentro daquela quantidade de amostra que nós tínhamos. Tá, então essa quantidade de mol que eu tenho agora dentro de uma polpa de 100 gramas. Só que esse dado aqui está em mol e a tabela que o exercício nos deu está em gramas. Ok, eu já tenho a concentração molar desse ácido, que é 192 gramas por mol. Por favor. Então tem que apagar mesmo. Então, vou colocar aqui nesse cantinho. Pode até apagar eu vou mais. ter aqui Eu esqueci já. 3
3,66 gramas de uma massa aí que eu desconheço, desse ácido. 3,66 vezes 10 a menos 3, uma quantidade de mol que eu desconheço. Vou colocar aqui um X. Eu já sei que a massa molar, ou seja, se é massa molar, é a quantidade de massa em 1 mol. Então, aqui, em 1 mol desse ácido, eu tenho 192 gramas. Então, aqui eu tenho 3,66 gramas vezes 10 a menos 3 mols. Eu quero descobrir a sua massa e o professor Ito vai nos orientar com esse cálculo. Certo. Tem como aqui mesmo? Pode ser? Muito bem, pessoal. O que eu vou fazer aqui com esse cálculo? Eu já vou lançar isso aqui, ó, porque uma vez x é ele mesmo. Então, basta fazer uma multiplicação. Só que como já estamos chegando nesse ponto aqui, olha, de 192 gramas, eu já posso transformar isso aqui então num decimal. Vamos lá? Como está elevado a menos 3, eu vou andar com a casa 3 casas à esquerda, já que a vírgula está aqui, olha, eu vou colocar isso aqui, olha, 0,003. Eu quero contar o seguinte, que a vírgula estava aqui. Como o expoente é negativo, 1, 2, 3, eu coloco 66, vezes 192, certinho? Na multiplicação, eu não tenho que preocupar nesse momento com casas decimais, não. Eu tenho que multiplicar esse valor. 366, certo? Vezes 192. Depois é que eu vou me preocupar com essas casas decimais. Eu vou apagar mais um pouco, né? Porque isso que o pessoal deve ter anotado lá. Bom, eu acho que vou apagar aqui. Ou vai precisar? Não? Vou ter que questionar, porque aqui a química não é comigo, né, pessoal? Ó, então 2 vezes 6, 12, vai 1. 12, 1, 13, vai 1, não é isso? 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Multiplica normalmente, tranquilo, tá? Não preocupe muito com as casas decimais. Vocês já estavam com os naturais aqui agora, não é isso? Nós temos aqui 9 vezes 6, vamos colocar então 4, não é isso? Vai no caso 5, né? Nós temos aqui de novo 4, 5, 9, vai 5, 3 vezes 9, 27. Então se deu 27, com 5 vai dar no total de 3, 2. Aí fica 6, 6, 3, porque todo mundo vezes 1 é ele mesmo. Temos 2 aqui, aqui eu tenho 7, aqui 16, vamos colocar dessa forma. Nós temos 15, 22, vai 2, somando aqui vai dar 10, e aqui um total de 7. Quantas casas decimais eu tenho que andar agora? Vamos ver aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deu aproximadamente 0,7. Entendeu? 0,7 é a aproximação, então, desse cálculo. Você quer anotar? Então, valor aproximado, 0,7. Pode contar aí pra gente, professor. Eu vou colocar aqui. Isso. X igual a 0,7. Isso é a quantidade de gramas mínima que eu preciso de achar do ácido cítrico nas minhas polpas. Voltando, então, à tabela. Na tabela, eu tenho aí 5 polpas de fruta. Acerola, caju, cupuaçu, graviola e maracujá. Fala da quantidade de valor mínimo da acidez total expressa em ácido cítrico em gramas para cada 100 gramas de polpa de fruta. Vemos aí a acerola. A acerola, nós temos o valor mínimo 0,8 e sabemos que o nosso exercício nos deu 0,7. Então, a acerola não seria a nossa resposta. Na sequência, eu tenho aí caju. A polpa de caju precisa ter em quantidade de gramas e 100 gramas de polpa no seu total o valor mínimo de 0,3. O valor mínimo sendo 0,3 e eu encontrei 0,7, então o valor do caju me serve. Cupuaçu, o mínimo que eu poderia encontrar seria de 1,5. E eu encontrei no meu exercício um valor aproximado a 0,7. Então, eu não posso considerar o cupuaçu, já que o valor mínimo é 1,5. Na sequência, eu tenho graviola. Graviola, o seu valor mínimo da acidez total expressa em ácido cítrico em gramas deveria ser 0,6 a cada 100 gramas de fruta. E esse sendo meu valor mínimo, e eu encontrando 0,7, então esse também me serve. Indo para a polpa de fruta de maracujá, o valor mínimo que eu deveria encontrar é de 2,5.
E nesse caso, eu encontrei 0,7. Então, é um valor abaixo do valor mínimo, então também não me serve. Então, a minha resposta correta seria apenas caju e graviola, que é a letra C. Muito bem, pessoal. Então vocês viram a importância, né, da matemática dentro do exercício que é o Enem, né, um exercício de química, né, que usou bastante da matemática. Eu fiz questão de fazer algumas aplicações de notação científica, embora dava para fazer as operações sem notação científica, né? Mas até para vocês entenderem como usar uma notação científica no exercício de química. Muito obrigado, professora, por esse exercício. Eu acho que vai ser muito bacana o pessoal dar uma analisada nele, né, para ver onde é raro quem fez o Enem. E para quem estiver pensando no Enem e ainda não fez, mas se cair um desse agora, eu estou preparado. É isso aí, pessoal. Agradeço pela oportunidade a todos e vamos mais exercícios à frente. Muito bem, pessoal. A professora Márcia, então, selecionou mais um exercício para a gente discutir aqui em relação à química também, uma outra questão de Enem. Manda ver aí, professora. Olá, pessoal, mais uma vez aqui resolvendo exercício com vocês. Essa questão é uma questão também do Enem, esse Enem de 2017, questão 122 da prova azul. Vamos à leitura então da questão. Fala o seguinte: o ácido acetil salicílico, que é o AS, massa molar igual a 180 gramas por mol, é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico, massa molar igual a 138 gramas por mol, com anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química. Após síntese, o AS é purificado, o rendimento final é de aproximadamente 50%. Devido às suas propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombótico, o AS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se empregam tipicamente uma massa de 500 mg dessa substância. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 90 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido salicílico em quilograma que deve ser empregada para esse fim? Continuando, toda vez que você fizer a leitura do exercício, você coloque aí sempre grifado os seus dados principais. Primeiro, ele te deu as massas molares. A massa molar do ácido acetil salicílico, que é o AS, que é igual a 180 gramas mol por litro. Então, grife 180 gramas mol por litro de AS. Depois, ele te dá outro dado, ácido salicílico, massa molar, igual a 138 gramas por mol. Então, grife ácido salicílico, 138 gramas por mol. Essa é a nossa massa molar. Após, ele te deu o rendimento, que foi 50%. Te disse que cada comprimido tem 500 miligramas, também grife 50 miligramas dessa substância. E te falou a quantidade de comprimidos que a fábrica deseja produzir, 900 mil comprimidos, grife 900 mil comprimidos. E principal, que é o que ele te pergunta. Muito cuidado com o que o exercício te pergunta. Às vezes você acha um dado, já vai direto à resposta, sem prestar atenção no que ele está te perguntando. Ele te perguntou a massa de ácido salicílico em quilogramas empregada para o fim. Então, massa salicílico em quilogramas é o que o exercício está perguntando. Então, indo para a resolução do exercício, o exercício nos disse que na produção, cada comprimido, ou seja, um comprimido, vai ser utilizado 500 miligramas do AS. Então, essa é a massa que o exercício nos deu. Passando para gramas, para deixar aqui próximo a nossa massa molar, eu tenho 0,5 gramas desse AS. Porém, o exercício nos diz que a fábrica quer produzir 900 mil comprimidos. Então, esse 1000 eu posso substituir por 10 ao cubo.
e eu quero achar a massa utilizada para a produção desses AS. Se eu quero achar a massa, eu vou chamar essa massa então de X. Vou aproveitar que nós temos aqui o professor Wito e pedir para ele resolver essa regrinha de 3 para nós. Pessoal, preste bem atenção no que está acontecendo aqui. Nós temos 1 vezes x é o próprio x. Vou colocar ele aqui, pode ser? X. Você multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. Vou dar só um exemplozinho bem básico aqui. Olha, por exemplo, você tem que, olha, 30, não é isso? Vezes meio, porque 0,5 é o mesmo que meio. É mesmo que 30 por 2, 15. Então, me dá o direito de quando eu multiplicar aqui, no caso, por meio, eu vou estar dividindo, então, esse 900 por 2, certo? Por esse motivo. Você multiplicou por meio, você acaba o quê? Dividindo o valor em 2 partes iguais. Então, no momento que eu vou fazer, então, essa multiplicação aqui, eu descobri que é igual a x, e essa aqui, eu descobri que é só pegar aqui, olha, meio vezes 900, 450, vezes que 10 elevado ao cubo em gramas. Não esquece que aqui está o quê? Em gramas. Mais um detalhe. Já que aqui está em gramas e eu quiser trabalhar isso aqui no caso em quilogramas, professora, eu já poderia colocar também o quê? O x é igual, transformando aqui, eu tenho 450 o quê? Quilogramas. Aí fica na questão, não sei como é que você vai usar isso, se vai trabalhar com gramas ou quilogramas desde já. Mas fica aí a dica. Muito bem, o professor Wito, então, já nos passou os dados em quilogramas. Eu tenho aqui, então, 400 quilogramas desse AS. Lembrando que o exercício me disse que 400 quilogramas é de um rendimento que veio a partir de 50%. Mas ele me perguntou a massa do ácido salicílico e eu tenho que usar o total dessa massa, sendo então o meu total de 100%. Então, eu preciso saber qual a quantidade de 100% do meu AS para que eu possa saber, então, a quantidade de reagente utilizado para a sua produção. Então, mais uma vez, eu vou utilizar uma outra regrinha de 3. Aqui eu já tenho 450. Vou tirar esse x para a gente ficar com menos incógnitas aqui. 450 foi meu 50%. Meu 100%, então agora eu vou chamar de Y. Professor Wellington. Veja bem, pessoal, mais um detalhe. O 50% que você pode cortar 0 por 0, entendeu? E aqui você pode fazer aqui, ó, por 5, 1. Aqui por 5, 2. Então nós sabemos que esse valor de Y aqui é só dobrar os 450, nós temos que aqui 900 quilogramas. Muito rápido e tranquilo o cálculo. Não é Professor isso, Wellington, você pode terminar para nós? Sabendo que esses 900 quilogramas é a massa do nosso AS? Então, eu vou colocar aqui 900 quilogramas, tudo bem? Ó. E agora eu quero saber exatamente... a massa de quilogramas do ácido salicílico proporcional para a produção do AS. Vamos colocar então um Z aqui, para descobrir essa medida. Um detalhe, pessoal. Essa unidade de medida, já que elas estão iguais aqui, você pode cortar tudo, porque nós estamos trabalhando aqui com proporção agora, certo? Eu posso cortar aqui, ó, grama-mol, grama-mol. O que me interessa aqui é a proporção de 138 está para 180, assim como o Z está para 900. Diante disso, então, eu já posso então, também, aqui, olha, trazer uma simplificação até nesse ponto aqui, olha, corta esse zero por esse zero, porque aqui só não pode simplificar cruzado. Você pode simplificar numerador com numerador, como pode pegar um numerador e um denominador da mesma fração. Aqui só não aceita uma simplificação cruzada, a gente faz lá na multiplicação. Então, eu já cortei que já ficou muito bacana, ficou bem simples, né? Mais um detalhe que vocês podem fazer para ajudar nos cálculos de vocês. Tá vendo que aqui, olha, eu posso dividir aqui, no caso, por 9, 2, por 9, 10, certo? Veja, no momento que eu multiplico aqui, então, no caso, por 2, vai ficar, então, aqui, olha, 2z é igual, multiplicando por 10, eu vou ter 1.380. Para você, então, determinar e fechar essa questão, eu vou fechar ela exatamente aqui, olha, certo? Posso dizer, então, que z, que é o que eu estou procurando, não é isso? É exatamente o que? 1.380 dividido por 2. Z é igual. Vamos pegar, então, esse 1.380 também dividir aqui pelo amiguinho 2, tá? Cabe aqui, olha, veja bem, 6 vezes 2, 12, baixa 1, vem 8, não é isso? 9 vezes 2, 18 para 18, nada. Não é isso? Então, nós temos aqui, ó, 1.690. Posso colocar aqui, aliás, 690, né? 690, aí a chamada como é que é mesmo, professora?
Aqui a Aqui proporção em quilogramas? quilogramas, porque nós temos aqui a proporção em quilogramas, então nós temos 690 quilogramas. Essa é a resposta Pessoal, final. esse é um exercício de cálculo estequiométrico que cai bastante no Enem. O Enem gosta muito de trabalhar com proporções, então para esses exercícios a gente precisa aí dos auxílios e das aulas aí que o professor ele tem preparado para nós, para poder nos direcionar e nos dar dicas aí, para poder minimizar as dificuldades em cálculo. Obrigada, professor. É muito bacana vocês tomar muito cuidado na hora de fazer as simplificações para fazer elas corretas, porque senão pode alterar o cálculo todo. Mas olha, você pode trabalhar com um cálculo muito leve, desde que você saia daquele imundo, vou pegar aqui, olha, 138 vezes 900, depois vai 180, dividindo, depois você vai se cansar desnecessariamente. Você simplifica o máximo possível, depois você parte para o cálculo. Fica aí, então a dica na parte de cálculo. Muito obrigado, foi um exercício muito bacana, professora. Muito bem, pessoal, então foi aí uma aula muito bacana que nós assistimos com a professora Márcia. Eu estou para dizer para você que eu estou quase voltando a estudar Química novamente depois desse bate-papo aqui, porque eu descobri que eu tenho muito que aprender, entende? E a gente sabe que a gente tem que estar buscando sempre aprender um pouco mais. Foi uma aula muito bacana, envolveu a minha parte matemática, agradeço por ter selecionado as questões que eu pude participar com você, né? Espero contar, né, com a sua presença mais vezes aqui no quadro Mais Que Matemática, professora. Com certeza, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui de novo e espero ter outro convite para resolvermos mais exercícios juntos. Para mim é um prazer a gente estar trabalhando cálculo e química, que são duas áreas que eu gosto muito. E também quero convidar os meus alunos a estar participando, né, acompanhando o quadro. Agradecer também porque o conhecimento que eu tenho também é muito válido diante da equipe de trabalho que eu tenho, que são os meus alunos. Então, obrigada a cada aluno que nos acompanha, que me acompanha e peço também que acompanhe o professor Wellington aí nessas resoluções para poder pegar umas dicas bacanas e utilizarmos juntos nas nossas aulas de Química. Obrigada. Foi muito bacana então, pessoal. Vocês viram aí que a professora já se ofereceu, está de novo com a gente. Com certeza eu vou buscar ela novamente. Logo, logo eu estou aí anunciando vocês, olha, novamente tem aula de Química. Fica antenado no canal, que logo, logo a gente tem mais novidades para vocês. Muito obrigado e até mais.